Olá, queridos amigos. Aqui estamos para a nossa proposta semanal de trazermos um tema, um assunto do Evangelho de Jesus para a nossa reflexão, para que possamos assim nos tornarmos mais fortes nos embates da vida. E hoje nós vamos conversar sobre a prece. Você tem o hábito de fazer a prece diariamente, de orar antes de dormir? Você cultiva o hábito da prece? Muito bem. Os amigos espirituais vêm nos convidando a utilizar a prece como um hábito em nossas vidas. E no livro Momentos Enriquecedores, a benfeitora Joana de Ângeles diz o seguinte: a prece é a mais eficaz terapia que se conhece, por ser útil nos mais variados processos de aflição, brindando lucidez e refrigério, ou seja, nos momentos de aflição, nos oferece a lucidez, o refrigério, o amparo, não é? É um mecanismo de terapia. Então, é um convite que os espíritos nos fazem a cultivar esse hábito a cada dia, um hábito terapêutico que Jesus ensinou, né? Quando ele fala da oração dominical aos seus discípulos, ele nos ensinando a orar. E lá no livro Boa Nova, o irmão X fala que a prece deveria ser para nós como a respiração. Nós não podemos viver sem respirar, né? Então, também não deveríamos viver sem a prece diária, sem a prece constante que nos fortalece. Antes de tomarmos qualquer decisão, nós precisamos buscar o equilíbrio, a paz, para podermos fazer as escolhas com segurança, com lucidez. Por isso, a prece nos oferece esse combustível. Então, devemos orar não só nas horas de aflição, para pedir amparo, mas também nas horas felizes, para agradecer, porque a gratidão também é uma forma de nós nos mostrarmos conscientes diante da vida, diante de tantas bênçãos que nós recebemos. Afinal, nós não vivemos só momentos de aflição, vivemos momentos de alegria também. E é um momento onde nós vamos agradecer. Então, a prece, ela nos dá sustentação, ela nos dá fortalecimento e nos prepara para quando surgir circunstâncias mais difíceis na nossa vida, nós enfrentaremos certamente com mais fortaleza, com maior lucidez, de maneira mais sábia, né? Então, a prece deve ser para nós da mesma forma como a respiração, como diz o irmão X, né? Porque é um hábito, é uma necessidade para as nossas vidas. A prece vai fazer com que o nosso contato com Deus, com a espiritualidade amiga, se torne mais eficaz, mais fortalecida, porque é claro que nós não estamos abandonados, mas no momento em que nós conectamos através do nosso pensamento com o nosso anjo da guarda, com os amigos espirituais que nos observam, que nos acompanham, nós certamente possibilitamos que a inspiração deles venha de encontro a nós. E certamente ficará mais fácil para nós encontrarmos as respostas para as nossas questões, onde nós entenderemos, através dessa intuição, qual o melhor caminho, qual a melhor escolha a fazer. Então, precisamos ter esse hábito. E esse hábito é adquirido diariamente, constantemente, sempre que buscamos esse contato, essa conexão
através do pensamento com Deus, com os amigos espirituais, com aqueles companheiros que nos acompanham no processo evolutivo. O benfeitor Emmanuel, numa questão do livro O Consolador, na questão 245, esse livro é psicografado por Francisco Cândido Xavier, e ele nos esclarece o seguinte: a prece não poderá afastar os dissabores e as lições proveitosas da amargura. Porém, ela vem nos fortalecer toda vez que nós utilizamos esse contato. Então, esclarece ainda o benfeitor que essas amarguras que nós vivenciamos, que constam no nosso processo reencarnatório, que fazem parte das nossas situações necessárias para a nossa evolução, elas vão ser amenizadas, vão ser confortadas através dessa conexão que fazemos com os nossos amigos espirituais. Por isso, a prece deve ser cultivada no íntimo de cada um de nós, como uma luz que se acende no nosso caminho, né? Nós estamos andando sem enxergar o que vem à nossa frente, de repente acende aquela luz que nos mostra com claridade o que fazermos, o que decidirmos e como agirmos. Então, nas situações mais rudes, nas situações mais escabrosas, nos diz Emmanuel, que se estabelece através da oração sincera essa conexão onde nós somos ajudados, onde nós somos intuídos através do pensamento, e nós poderemos adquirir uma lucidez maior, onde aquele momento aflitivo que nos traz angústia, desespero, ele é sanado, ele é envolvido pela compaixão dos amigos espirituais, e nós vamos tendo uma lucidez maior para estarmos caminhando nas nossas dificuldades. E a prece, nós vamos entendendo que não é um movimento mecânico de lábios, não é? Nós vamos aprender, por exemplo, a orar mobilizando as forças que nós trazemos na nossa alma. Porque todos nós trazemos dentro de nós uma força que nós não temos como avaliar sem nos debruçarmos nos ensinamentos dos Espíritos. Dentro de nós, diz os Espíritos, que existem armazéns de energia. Os armazéns, eles guardam, né? Eles armazenam aquelas coisas necessárias a serem guardadas. Então, está dentro de nós toda essa energia que nos possibilita a compreender melhor. Basta que nós acionamos essa força. E através da oração, do pensamento, não é, que nós vamos estar desenvolvendo essa força interior que nós trazemos. Diz o Espírito Aniceto, no livro Os Mensageiros, que a oração é um compromisso da criatura com Deus, compromisso de testemunho, esforço e dedicação aos superiores desígnios. E toda prece deve significar, acima de tudo, uma fidelidade a Deus, ou seja, fidelidade do coração. Porque quem ora sintoniza com as esferas mais altas, não é? Que vai nos abrilhantar os caminhos, vai nos trazer essa segurança. E existe uma diferença entre rezar e orar. Nós sabemos que rezar, geralmente, é quando nós repetimos aquelas fórmulas, aquelas palavras, sem sentir no coração.
E quando nós nos referimos à oração, é justamente esse sentir, esse irradiar que nós temos possibilidade de irradiar para Deus, para os espíritos amigos, os nossos pensamentos, os nossos desejos mais íntimos. E desse modo estabelecemos uma conexão com esses espíritos que estão prontos para nos ouvir, não é? Então, essa prece, o poder dessa prece está onde? No pensamento. E nós não precisamos de estar num lugar especial. Nós podemos orar em qualquer lugar. Orar no nosso quarto, orar no ambiente de trabalho, orar até mesmo dentro de uma condução, nós podemos estar em oração, estar buscando essa conexão. Naquele momento que tudo parece estar à nossa volta um pouco agitado, mas nós estamos com o íntimo em paz, com os nossos pensamentos em Deus, em Jesus, nos amigos espirituais que estabelecem essa corrente fluídica através do pensamento, e nós sintonizamos com esses espíritos, com o nosso anjo guardião, com o nosso amigo espiritual, com Deus, com Jesus, com os nossos benfeitores, aqueles que nós desejamos chamar através do pensamento nas nossas preces. A Joana de Ângeles, no livro Dias Gloriosos, ela nos diz o seguinte: muitas vezes enfrentarás situações minadas por cargas viciadas e perigosas, imantadas por situações de seres perversos e doentios que utilizam de outras pessoas para te alcançar, para te prejudicar. Somente poderás conduzir-te nessas batalhas com os recursos morais que provêm das tuas energias íntimas, psíquicas. Como não temem outros recursos, será através das tuas vigorosas emissões vibratórias que a eles escaparás. Então, nós saímos dos nossos momentos difíceis, muitas vezes momentos críticos na nossa vida, através da prece, porque é através desse momento em que nós buscamos Jesus, buscamos essa sintonia através desse sentimento mais íntimo, que nós vamos conseguir essa interação com os nossos amigos espirituais, nos trazendo socorro daquilo que nós estamos necessitando enfrentar no momento. E, por outro lado, nós podemos afirmar que não há prece sem resposta. Isso quem nos diz são os espíritos também. Nós vamos encontrar lá o próprio Aniceto, a que nós fizemos referência ainda há pouco, nesse mesmo livro, Os Mensageiros, quando ele fala dos efeitos da oração, no capítulo 25, ele diz assim: o trabalho da prece é mais importante do que se pode imaginar no círculo dos encarnados. Não há prece sem resposta. E a oração, filha do amor, não é apenas súplica, é comunhão entre o Criador e a criatura, constituindo assim o mais poderoso influxo magnético que conhecemos. Veja que maravilha! Então, as nossas preces, elas não ficam sem resposta. É claro que nós podemos receber uma resposta diferente daquilo que nós estávamos pensando ou querendo receber, mas ela não fica sem resposta. Ela é atendida da maneira que se destina, da necessidade que se destina, e Deus nos atende da forma que nós precisamos. Então, é muito importante nós conhecermos a respeito da prece, nós estarmos trazendo para a nossa vida esse combustível que nos alimenta, que nos revigora,
A prece de manhã, na hora que levantamos, a prece ao deitar para agradecer as tarefas do dia, agradecermos tudo que nós recebemos. Isso é uma saúde mental e espiritual que nós vamos adquirindo. E hoje nós sabemos que a própria ciência dos homens está comprovando o poder do efeito da prece, né? Através de estudos significativos, nós vamos entendendo que aqueles, por exemplo, num hospital, aqueles que recebem a prece ou que se utilizam dela, eles têm um processo de cura ou de restabelecimento daquele quadro com maior eficácia. Por quê? Porque é o pensamento que produz, né, essa saúde mental, essa ligação com a espiritualidade. E nós precisamos, nos nossos dias atuais, nós precisamos muito da prece, de estarmos sempre com essa força interior, nos ligando aos amigos espirituais, nos elevando das coisas materiais, nos preparando para estarmos em sintonia, porque quantas situações aflitivas nós vivemos nos nossos dias, quantos desafios nós vivemos. Então, através da prece, nós não vamos ficar imunes desses desafios, mas nós vamos nos sentir fortalecidos, nós vamos nos sentir amparados. Então, nós devemos orar por nós, pelos outros, orar pelos nossos amigos, orar por aqueles que sofrem, orar por aqueles que não conhecem o poder da prece, orar por aqueles que estão em sofrimento, estão em hospitais. Tudo isso é um trabalho de caridade, é uma expansão íntima da nossa alma através desse colóquio, muitas vezes solitário, né, que nos dá uma conduta, uma forma de estarmos através do nosso pensamento fazendo o bem, fazendo a caridade e nos fortalecendo, com certeza. Então, nós podemos estar enfrentando os nossos desafios dessa maneira lúcida. E para terminarmos a nossa conversa de hoje, através da prece, nós vamos utilizar de uma mensagem do benfeitor Emmanuel, que diz assim, o título é Oremos Agindo. Então ele diz, diante da prova, orar, envidando meios de transformá-las em experiência benéfica. Diante da penúria, devemos orar desenvolvendo o serviço que a desfaça. Diante da ignorância, oremos acendendo a luz que dissipa a sombra. Diante da enfermidade, oremos procurando a medicação que afaste os prejuízos da enfermidade. Diante do desastre, oremos empreendendo ações que anulem os seus efeitos. Diante da dificuldade, oremos aproveitando a lição dos obstáculos de modo a evitá-los futuramente. Diante do sofrimento, podemos orar construindo caminhos para a devida libertação. Diante da discórdia, podemos orar edificando recursos para o estabelecimento da paz. Oremos sempre, mas agimos cada vez mais para que se realize o melhor. Então, com essas palavras belas de Emmanuel, nos mostrando quanta caridade, quanto benefício nós podemos prestar através da oração a nós mesmos e ao outro, que nós possamos fazer de cada dia, utilizando a prece como ferramenta salutar e benfeitora para enfrentarmos os nossos desafios e fazer melhor as nossas escolhas. Que Jesus possa nos abençoar, envolvendo a todos aqueles companheiros
que escutaram a nossa fala, que estiveram aqui conosco, que fazem parte desse grande aprendizado através do Evangelho de Jesus. Que possamos ter uma semana de paz, de renovação e de muito aprendizado. Fiquem com Deus e que a paz de Jesus esteja nos nossos corações.